Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos gravando mais uma videoaula da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus, porque aprove Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Eu sou o evangelista Celso e quero cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar início aqui na lição de número 9, ok? Ministrar essa lição promissora, cujo tema é Resistindo à Tentação no Caminho, tá? Nós vamos estudar esse assunto que todos nós, do crente mais santo que tem no planeta Terra e do crente mais cheio do Espírito Santo que tem no planeta, seja pastor, seja ovelha, todos passam por esse processo da tentação, não escapa ninguém, tá? A tentação pega todos têm que passar por esse processo, ok? Então nós vamos estudar Resistindo à Tentação no Caminho. É o tema da lição de número 9, que vai ser ministrado dia 2 de junho de 2024 na sua igreja, ok? Então nós estamos aqui gravando essa videoaula para trazer subsídio para vocês. O comentarista, como vocês já sabem, é o professor teólogo, e pastor Osiel Gomes, um renomado homem de Deus, formado em várias áreas teológicas e de conhecimento profundo. Então, essa lição, ela é bem didática, tá? Não é de difícil entendimento e é uma lição que nos traz um aprendizado profundo, tá? Texto áureo da lição: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela, ok? Então, o melhor remédio para você vencer a tentação é vigiar, orai. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Então aí você vai conseguir resistir e vencer as tentações. Porque se você não vigia e você não ora, a sua carne é fraca e ela vai cair em tentação. Mas quando você vigia, quando você ora, então o seu espírito fica forte e você vence as tentações. Então, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela através da oração, da vigilância, Porque eu vou dizer para vocês, às vezes o crente ou a pessoa ora muito, ok? Mas não vigia. Aí cai na tentação. Então, primeiro, vigiar e depois orar, tá? Não é orar e depois vigiar, mas vigiar primeiro, estar atento às situações, ao ambiente, O instrumento que vai ser usado para tentar você, e você que está em espírito, em oração, vai ter suporte para suportar e vencer a tentação. Okay? Então esse é o aconselhamento bíblico, ok? Está em 1 Coríntios 10 e 13, que todos nós somos tentados, mas não somos tentados acima daqui que nós podemos suportar, porque com a tentação vem o escape dado por Deus, ok? Então vamos, a leitura bíblica em classe está em Mateus 4, verso 1 ao 11. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo. Vamos entrar já na introdução da lição, ok? A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixasse que caísse em tentação. Mateus 6 e 13, tá? Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 26 e 41. Nós vemos, meus queridos, que os discípulos de Jesus foi muito inteligente, Tinha garota ali que era discípulo de Jesus de 16 anos. E eu acredito que Pedro devia ser o mais velho, com 23 anos, porque era o único casado da turma,
E eles andando com Jesus durante 3 anos e meio, o ministério de Jesus, ok? Ensinando eles, pregando, curando, ressuscitando, andando por cima das águas, multiplicando o pão, dando vista ao cego. Eles presenciaram tudo isso. E chega ao cabo, né, desses 3 anos e meio de ministério de Jesus, os discípulos têm a oportunidade de pedir algo para ele. Agora vocês imaginam o que os discípulos vão pedir para Jesus. Se fosse eu, se fosse você, se fosse nós, iam pedir: Senhor, nos ensina a pregar, né? Nos ensina a ensinar, nos dá essa habilidade, esse dom, a curar, andar por cima das águas. Mas vocês sabem o que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, nos ensina a orar. Por que a orar e não pregar? Por que a orar e não curar os enfermos? Por que a orar e não expulsar os demônios? Porque, irmão, os discípulos notaram que para Jesus ter unção e sucesso sobre, né, a morte, sobre o inferno, para ele ter sucesso na pregação, para ele ter unção, ter êxito, ele dependia da oração. Jesus mais orava do que pregava. Jesus mais orava do que ensinava. Jesus mais orava do que curava. Jesus mais orava do que andava por cima das águas. Jesus mais orava que multiplicava os pães, que ressuscitava os mortos. Diz os estudiosos que 70% do ministério de Jesus foi de oração. Ele acabava de pregar, à tardezinha retirava para o monte e só voltava no outro dia. Jesus começou com oração. Quando ele foi batizado, ele orou, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele e ouve-se uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele começou seu ministério com oração. Ele prosseguiu com oração. Lá no Getsemane ele orou por 3 vezes, cada vez 1 hora. Seus discípulos dormiam, não suportavam. Ele disse: Pai, se for possível, né, tira de mim ou afasta de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade. Ele prosseguiu em oração, ele começou e prosseguiu. E lá no Gólgota, quando ele estava na cruz do Calvário, certo? Numa sexta-feira pascual, quando ele vai ser ali, né, crucificado e morto pelos romanos, ok? Também pela aprovação dos judeus, consentimento dos judeus, ok? Ele faz a última oração, ele termina o seu ministério com oração dizendo: Pai, tudo está consumado. E antes ele disse: perdoa eles porque não sabem o que fazem. E diz: Pai, entrego em tua mão meu espírito, tudo está consumado. Então, ele começou o seu ministério com oração, prosseguiu com oração e terminou com oração. E por essa razão os discípulos observaram e disseram: olha, a unção de Jesus é a oração. Então nós queremos que o Senhor ensina nós a orarmos. E Jesus começa a ensinar, dizendo que eles deviam entrar no quarto em secreto, fechar a porta e orar ao Pai, que em secreto ouviriam e publicamente o recompensariam. E depois começa a ensinar o Pai Nosso, né, de cada dia. Tá? Então foi muito interessante a inteligência dos discípulos. Nós devemos observar isso aí, ok? Avançando para o primeiro ponto. A tentação e sua esfera humana, ok? Primeiro conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massa, que significa teste, provação. Deuteronômio 4:34, o 9:22 e Salmo 95:8. A segunda e terceira são palavras gregas, respectivamente, peurasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos 20 e versículo 19, 1 Coríntios 10 e 13, Tiago 1, verso 2 e 12, e o verbo peiroso, testar, submeter à prova, João 6 e 6, Gálatas 6 e 1, Apocalipse 2 e 2 e 10, vocês podem conferir aí, ok? Ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento, tá? Assim podemos dizer que a tentação é um experimento
teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Então aqui é uma simples observação, né? Uma definição, um conceito sobre tentação. Tentação é o esforço, tá? Para persuadir, seduzir e induzir ao pecado, ao erro e ao mal. Então, é isso que é tentação. Tá? Então, tentação é aquilo que causa desejo e desperta vontade. Tá? E é por isso que é preciso vigiar e orar, porque ela vem, né? É um esforço, tá? Do inimigo, usando essa tentação, esse instrumento, tá? Para persuadir, seduzir, induzir ao pecado, ao erro e ao mal. Então Jesus aconselha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, e a tentação procede da carne, procede do ser humano. Então aí um simples conceito, avançando para o segundo ponto. Duas vias, aliás, dizendo da tentação. Né? Quais são elas? De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo. Certo? É o primeiro. Gênesis 3. Por quê? Nós vamos ver, né? No final farei aqui, desse segundo ponto, um resumo, trazendo aí um subsídio para vocês. E também de dentro do ser humano. Tiago 1, 14 e 15. Então, nós vamos ver isso aí, ok? Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, e de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito da vida estabelecida por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo, ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então, primeiro a tentação, a primeira via vem, né, pelo diabo. Ele é o diabo, a primeira via, ok? Lá em Gênesis 3, nós vemos que Eva e Adão foi recomendado por Deus para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás tentou Eva e ela não vigiou, ok? Quando ele aproxima, a primeira brecha que Eva dá para Satanás é quando ela entrega o que Deus falou para eles. Okay? Foi a primeira vazão, a primeira brecha que ela abriu para Satanás. Satanás perguntou para ela o que Deus tinha falado para eles, né? E ela disse, olha, o Senhor disse que nós não devemos comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, nós morreremos. E ele já imediatamente usa de astúcia, de engodo e de engano e põe em ação a sua tentação para tentar Eva, tá? Porque Eva entregou-se a si mesmo, né? E o seu esposo, ok? E ele só ali, isso não é verdade. Deus, sabendo, né, dessas coisas, eles querem proibir, evitar que vocês conheçam, né? Quando vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser sabedor do bem e do mal e vai ser igual a Deus. Então ele pôs o seu pecado, né, na presença de Eva. O mesmo pecado que ele cometeu no céu, que ele queria ser igual a Deus, até maior que Deus, e foi esse pecado da soberba, o pecado do orgulho, foi o que ele, né, insinuou para Eva. No dia que vocês comer dessa árvore, Deus não está dizendo a verdade, porque ele sabe disso, vocês vão conhecer o bem e o mal e vai ser como ele. E Eva, então, foi seduzida, atraída e comeu da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal e levou para o seu esposo e pecaram contra Deus. E foi um prejuízo danado, porque quando você peca contra Deus, há prejuízo. Perder a salvação, a vida eterna, perder a sua moradia, né? Onde era o paraíso, né? A coisa maravilhosa, e for expulso da sua casa e teve que agora lavrar a terra. Adão com medo do suor do seu rosto,
a mulher ter filhos, partos com dores, né? Ter filhos com dores, parto, como dizem, uma dor semelhante à dor de morte, né? E a terceira que foi que deixou Satanás fazer a primeira sessão mediúnica ali no jardim, né? Se apossar dela, a serpente foi também amaldiçoada e ela ia arrastar sobre o seu ventre e comer do pó da terra. Certamente, né, ela deveria ter pernas, né, para andar, mas aí, com esse castigo, ela ficou sem as pernas e foi se arrastar e comer do pó da terra e ser, né, carcada será esmagada a sua cabeça pelo homem, né? Uma simbologia de que, né, da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás, que foi Jesus Cristo, ok? Avançando aqui para o terceiro ponto, tentação, um fenômeno humano, tá? Olha aí, não é um fenômeno, né, extraterreno ou extraterrestre, é humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1:13. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, né? Tiago 1:2, capítulo 1, versículo 2 e 4, Mateus 5:48, 1 Pedro 1:7. Contudo, um teste que incita o mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida denominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5, versículo 28, Romanos 8:6, e ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana, tá? 1 Coríntios 10:13. Então, ninguém pode dizer que quando tentado, ele está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e não tenta a ninguém, tá? E 1 Coríntios não tem desculpa para a pessoa dizer que pecou por causa do diabo, né? O diabo que induziu ele ao pecado. Não, pode até que o diabo induza seu pecado, mas quem deu vazão foi você, como Eva, tá ok? Está em 1 Coríntios 10:13, onde está escrito, né, que todos que são tentados, né, a tentação não vem acima daquilo que você não pode suportar. E com a tentação, Deus dá o suporte para você suportar e escapar da tentação. Tá? Então tá em 1 Coríntios, né, 10:13, tá? Que aquele, né, que é tentado, a tentação, ela não é senão humana. Ela não é uma tentação espiritual, mas ela é uma tentação no viés humano, tá? E com a tentação, pela misericórdia de Deus, ele dá o suporte para que nós possamos escapar. Então, quando alguém peca e começa a dizer, por culpa em um e outro, dizer que é o diabo, né? Foi culpado fulano? Não. Você pecou porque você quis, porque Deus dá o escape. Ele dá suporte para você suportar a tentação. Como eu disse que a tentação é aquilo que desperta desejo, né? E provoca vontade, desperta desejo, tem aqui anotado, tá? Tentação é aquilo que causa vontade e desperta desejo, certo? Então, você despertou a sua vontade, despertou o seu desejo, você não pode deixar que isso venha te sucumbir. Você tem que buscar recurso em Deus para suportar, porque Ele dá escape, certo? Agora, quando você deixa a sua vontade falar mais alto, aí você peca. É você que deu vazão. Mas Deus dá o suporte para você vencer a tentação. Ah, eu pequei. Por que eu pequei? Porque quis. Porque Deus dá condições para você vencer a tentação. Então não devemos aí, né, querer culpar alguém. Mas aí, uma vez que você foi tentado, e todos nós estamos sujeitos a pecar, então o caminho é o arrependimento. É você arrepender e não pecar mais, tá? Mas, todavia, nós precisamos estar vigilantes, como José,
né, que escapou daquela mulher não pecando contra Deus. E assim nós temos muitos heróis da fé que, né, se safou dessa cilada. Mas a tentação procede, né, da natureza humana. E o inimigo usa esse instrumento para nos induzir, para nos engodar a pecar contra Deus. Como está escrito, né, em Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. E havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Então o texto mostra, certo? Claramente, né? Que enquanto você é atraído, tá? Você é atraído até aí, tudo bem. Agora, aonde começa o pecado? Quando você é atraído, não precisa, você não está pecando, não precisa pedir perdão, tá? Você foi atraído só. Mas quando que começa o pecado? Agora o texto vai dizer, envolvido pela sua cobiça e havendo a cobiça concebido, né, aqui começa o pecado. É como um exemplo, né? Você está duro que dá dó. Final de mês. E você vê, né, na empresa onde você trabalha, em algum lado de responsabilidade, vê um montão de dinheiro na mesa. Falou, esse dinheiro resolveria o meu problema, né? Aí você passa. Você foi tentado, mas você não pecou, tá? Mas aí você volta e diz, esse dinheiro resolve o meu problema. Olha, não vê ninguém, e eu vou pegar. Aí você já concebeu o pecado já foi processado. E você pega o dinheiro, então você agora, né, está em perigo de morte. Você cometeu a morte, o pecado da morte espiritual. Aí resta, né, você arrepender, pedir perdão e não. Então aí, irmão, é que entra. Quando você é atraído, tudo bem, você não precisa pedir perdão, você não pecou. Mas quando você concebe, certo? E pratica o ato, né, maquina, introjeta na sua mente e no seu coração, aí você já está processando o pecado. Aí você só vai, né, efetuar aquele ato, né, e pegar aquele dinheiro. Então você está em pecado espiritual, de morte espiritual, ok? Então é aí isso que o Tiago está dizendo para nós, ok? Avançando para o segundo ponto, o Senhor Jesus e a tentação. Primeiro ponto, o segundo tópico, né? E o primeiro ponto, o segundo tópico, a aprovação do Senhor Jesus, ok? De acordo, Jesus, a aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Tá? Mateus 1, verso 12 e 13 e Lucas 4, 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João 16, verso 11, Efésios 2 e 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidade contrária à vontade de Deus. João 4 e 13. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Então Jesus, como eu disse, ninguém nascido de mulher nesse mundo pode ser o crente mais cheio do Espírito Santo, pode ser o crente mais santo, tá? Pastor, membro, ele vai passar pelo processo da tentação. Talvez não no nível, né, como Jesus, né? Porque esse aqui foi excepcional, esse foi único, né? Único. Posso dizer que é o único, né? E Jesus venceu. Por quê? Porque Jesus estava armado com a armadura de Deus, como o apóstolo Paulo disse, né? O cinturão da verdade, a verdade absoluta, ok?
ele estava armado com a espada, que é a palavra, com o capacete, né, da salvação, ok? E com o escudo, que é a fé. Então, ele foi conduzido, tá? De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, tá? Depois de Deus dizer, esse é meu filho amado, ele foi conduzido ao deserto. Ou seja, nós temos três tipos de condução. Primeiro, nós vemos que aquele pregador, não sei se vou lembrar o nome dele agora, certo? Filipe, ele foi trasladado. O que é trasladar? É você estar num lugar, de repente você se acha em outro. É coisa de um piscar de olhos. Ele estava numa cidade, daqui a pouco ele estava lá, né? Ele estava pregando para o mordomo ali da rainha de Cadás. De repente ele foi trasladado, quando ele se achou, ele já se achou em outra cidade pregando. E aqui Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, tá? Foi andando, foi conduzido. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele não foi sozinho, ele foi conduzido. Por isso que nós devemos orar, vigiar e orar e buscar a Deus para nós estar cheios do Espírito Santo para vencer, porque todos nós vamos passar pelo processo. Talvez alguém mais, talvez alguém menos. Jesus aqui foi o máximo, né, da tentação pelo diabo. Ele foi conduzido ao deserto, foi andando, tá? O Espírito Santo conduziu ele para ser tentado. E como ele estava armado com as armaduras de Deus, ele venceu Satanás, tá? E, embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Quando você faz um jejum, você está dizendo para o diabo e para o sistema mundano que o seu Deus não é o estômago. O seu Deus é o que está no céu. E você, por isso você, né, não só alimenta do alimento terreno, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi a arma que Jesus usou. Satanás primeiro pôs dúvida, se tu és o filho. Ora, só você virar a página da Bíblia, você vai ver que no batismo Deus disse, esse é meu filho amado. Agora Satanás vem pôr dúvida na cabeça dele, se ele fosse o filho de Deus, né, faria com que aquelas pedras se tornassem pães. A primeira dúvida, aí Jesus armado, né, em jejum e oração, ele disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o resultado de ser cheio do Espírito Santo e orar ao Senhor para obter. Porque essas armaduras que Paulo fala, quando ele observa aquele soldado romano ali, quando ele estava preso, ele via toda aquela armadura, o maior exército, o melhor exército da época do mundo de então, do mundo antigo. Então ele faz essa metáfora, essa comparação, né, com a nossa vida espiritual, que nós devemos nos armar, né, da armadura de Deus, estar obtendo a armadura de Deus. E essa armadura, ela é amarrada pela oração. A oração que dá o sustento para essa armadura. O apóstolo Paulo diz que vocês devem orar com súplica, com rogos por mim, para que no abrir da minha boca eu possa pregar com segurança. Então, essa armadura é que sustenta, a oração é que sustenta a armadura. E Jesus tinha essa armadura sustentada pela oração e pelo jejum, e por isso ele venceu o diabo, ok? Segundo ponto, segundo tópico. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, natureza divina, a área física, a área da natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães. Após sentir fome, devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus 4:3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus 4, versículos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta o nosso Senhor desafiando-o a evitar o caminho da cruz para desestabelecer o reino pela sua força e o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa. Jesus deveria adorar o diabo, Mateus 4:9. Assim podemos dizer que o nosso Senhor
foi tentado na área física com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar os seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Olha só, irmão. Primeiro na área física, né? Porque a fome é a necessidade veemente do ser humano. E ele estava com fome, segundo os estudiosos, que ele cambaleava de fome ao término dos 40 dias. Ok? Era como um ébrio. Isso é uma conjectura, né? E ali, Satanás, como ele aproveita, né, a sua vulnerabilidade, ele chega para derrubar Jesus, para tentar Jesus, né? E ele oferece o quê? Aquilo que mais é de primeira necessidade na vida do ser humano, que é o alimento. Porém, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele nem só do pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava alimentando da palavra de Deus, porque a Bíblia é um alimento para a nossa vida espiritual. Quando nós ficamos doentes, nós corremos para curar, arrumar um remédio para curar a doença do corpo, senão nós morremos, né? Mas muitas pessoas não preocupam com a doença da alma. O corpo você tem que gastar, mas a alma é gratuito. Num culto abençoado você pode receber a cura da alma, tá ok? E nós somos feitos da parte maior espiritual. Nós temos alma e espírito e a matéria, ok? Então nós necessitamos mais alimentar a alma do que o corpo. Foi o que Jesus fez. Se o espiritual é mais do que o corpo, por exemplo, é 30% de matéria. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. A parte espiritual, a alma e o espírito, é 70%, são duas partes. E resta 30%. E às vezes nós preocupamos mais em alimentar o corpo, em cuidar do corpo, em detrimento da alma e do espírito. Mas Jesus fez ao contrário. Ele alimentou o seu espírito, a sua alma, e ele venceu o diabo. Então, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tem pessoas que querem só viver, né, alimentando do pão e deixa a alma perecer, né? Porque a oração, segundo os estudiosos, é o oxigênio da alma. Sem oração, nós morremos espiritualmente, tá? A oração é a lenha a qual arde o fogo do Espírito Santo em nós. Para vocês entenderem. Um certo estudioso, não vou lembrar o nome agora, diz que ele prefere, né, ensinar um homem a orar do que 10 homens pregar. Tá? Porque um homem orando tem muito mais poder do que 10 homens pregando. Porque hoje nós não precisamos de gigante na pregação. Nós precisamos de gigante na oração para vencer a astuta cilada do inimigo. Avançando para o terceiro. Tá? Nós falamos aqui sobre o terceiro ponto do segundo tópico. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda tentação, ele diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4:7. E na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Nesta batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardios tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6, 11 e 17. Imitemos o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso divino mestre. Então, é com a palavra. Tá? Jesus, a arma dele era a palavra para vencer o inimigo. E nós vemos aqui que o inimigo faz essas 3 investidas em Jesus, para ele transformar pedras em pães, para ele pular de cima do pináculo do templo, e lá na montanha mostra todos os bens do mundo e manda que se ele o adorasse de joelho, então ele daria tudo aquilo para ele. E Jesus, então, o que Satanás estava fazendo? Ele estava querendo desviar Jesus da cruz.
Ele estava querendo tirar o objetivo de Jesus, o que lhe foi proposto, né, em obediência a Deus, ok? Ele queria queimar etapas, mas Jesus sabia que tudo, né, que o mundo, todas as coisas, viria a ser dele, mas ele teria que passar pela cruz. Ele não podia queimar etapas. E Satanás estava fazendo essa tentação para ele, né, queimar etapas e perder, né, a bênção de Deus, perder a promessa de Deus, ok? Porque ele passando pela cruz, salvando a humanidade, aí ele diz: eis que eu tenho a chave da morte e do inferno, tá? Eu que fui morto e agora estou vivo, e vivo para todo sempre, tá? Então agora ele tem a chave da morte e do inferno, e todo o reino do mundo veio a ser dele. Mas ele cumpriu os mandamentos que Deus lhe tinha ordenado. Se ele cai na onda de Satanás para queimar etapa, para adiantar, achando que o inimigo poderia dar, então ele estaria sendo iludibriado e perdia, né, a promessa de Deus, o plano que Deus deu para ele cumprir, para salvar a humanidade e vir a ser, né, ter em sua mão todo o reino, todo o mundo que o Pai lhe daria, ok? Pela a sua obediência. Então nós podemos tirar lições aí, que muitas vezes o ser humano, por sua ganância, né, ele é iludibriado por esses grandes iludibriadores, projetando plano para você ganhar dinheiro com facilidade, né? Como a Bibom e outros planos aí que fizeram, certo? Você vai ganhar, ficar rico de um dia para a noite. Iludibria a pessoa cai, gasta tudo que tem e depois entra em depressão, e alguns perdeu até a vida por causa disso, né? Mas Jesus aqui, em oração e jejum, e como ser humano, ele sabia que ele não podia queimar etapa e nem ser iludido, porque tudo aquilo que Satanás mostrou, um dia viria ser dele, porque Deus entregaria em sua mão. Então é isso aí, meu querido. O que Deus tem para você, você não pode queimar etapas, você tem que passar pelo processo, certo? Nem que o diabo venha, né? Quantos homens, jovens que aprenderam na igreja, aprendeu a cantar, tocar, ficaram pessoas fenômeno, né? Voz abençoada, e de repente Satanás vem e mostra para eles todo o mundo, e eles saem da igreja e vai ser um sucesso no mundo e perde a sua vida. Ganha todo mundo, mas perde a sua alma, ok? Como os vários artistas que nós vimos que eram crentes e hoje está nas garras de Satanás, porque ofereceu, mostrou esse mundo para eles e eles aceitaram. A vez de passar pelo processo da humilhação na presença de Deus, né? Das tribulações, de todas as adversidades que vem na vida, mas junto com Deus, eles preferiram, né, as benesses do mundo, né, as riquezas do mundo, e muitos deles perderam a salvação, porque muitos não arrependeu e partiu para a eternidade sem Deus. Então temos que tomar cuidado, viu? Avançando para o terceiro tópico, o último tópico. Resistindo à tentação. Todos somos tentados. Não escapa ninguém, como eu disse. Todos nascidos de mulher, né? Santo ou não santo, crente ou não crente, vai passar por esse processo da tentação. Por mais que observamos a disciplina da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar consciente a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna, que por meio dos seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme os seus costumes, mudando diante de si seus costumes mundanos, ok? Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Então nós vemos aí que o sistema mundano tem procurado naturalizar o relativismo, né? Que não existe bem e o mal, cada um sabe o que é certo para mim talvez não é errado para você, mas cada um faz o que quer, o que dá, né, na sua cabeça e, né, desobedece a Deus.
naturalizando, relativizando aquilo, a verdade absoluta de Deus, né? Então, e quer nos pôr a garganta abaixo. Mas nós que conhecemos a verdade, nós sabemos, né, que a verdade absoluta é a palavra de Deus. O que é pecado, nunca deixou de ser pecado. O que é certo e o que é errado. Isaías disse assim, ai daqueles que diz que o amargo é doce e que o doce é amargo. É o que estão fazendo, né? Mas graças a Deus que nós estamos pautados na palavra de Deus e temos essa arma poderosa em nossa mão. Avançando para o segundo tópico segundo ponto do terceiro tópico, rejeite a tentação. Tá? Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que o pássaro voe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele se instalem com seus ninhos na sua cabeça. Olha aí. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, Jó 1:1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, 2 Timóteo 2:22. Portanto, ao longo de nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Então Tiago diz, né? Sujeitai a potente mão de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E Paulo diz, fugir da prostituição. Então, o diabo você enfrenta através da oração e do jejum. A prostituição você cai fora. Não sujeita, não tenta enfrentar que você vai quebrar o nariz. Exemplo, vem um avião aí, um mulheraço, né? Você é casado, ok? Aí você está em sua empresa e ela faz um convite para você ir almoçar com ela fora. E você diz, o sangue de Jesus tem poder. Continua a tentação. Aí você diz, tem poder. Daqui a pouco você está marcando um encontro e quebrando o nariz. Então, você tem que resistir. Você tem que dizer não e fugir. Se vai subir pelo elevador a pessoa, você vai de escada. Foge, faz igual José. Não encare a tentação. Não encare a prostituição. Não encare, ok? Porque se você encarar, você vai quebrar o nariz. Tá? Faça igual José. Quando a mulher Potifar pegou ele, pediu para ele deitar com ela, e ele disse que não, e ela pegou pela sua roupa, ele largou a capa e saiu correndo. Era preferível morrer, né, o falso testemunho daquela mulher do que pecar contra Deus e contra o seu chefe Potifar. Então você tem que fugir. Mas Deus deu vitória para ele, porque Deus, com a tentação, dá o escape para nós. Você não vai sucumbir, Deus vai te dar vitória. Então fuja. Apareceu uma proposta boa, resista. Tá? É na área da sensualidade, é na área da prostituição, cai fora. A sua natureza humana vai cair. Ela não resiste. Agora, quanto ao diabo, resistir ele fugirá de vós. Tá? Mas quanto à prostituição, você tem que fugir dela, ok? Fugir do mal, como Jó, verso 1 e 1. Né? Havia um homem na terra de Uz dos caldeus, ok? Que era sincero, certo? Que era uma pessoa honesta e que se desviava do mal. E Deus testemunho desse homem para Satanás. E ele foi provado até a sua última força. E ele foi fiel e venceu, e Deus abençoou grandemente. Vocês sabem a história dele. Avançando para o terceiro tópico, ou terceiro ponto da nosso terceiro tópico e último, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer
o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentamos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então, no caso de você ceder à tentação, o caminho é o arrependimento. Não tem outra, a confissão e arrependimento. Ok? Esse é arrepender e não cometer mais aquele pecado. Ok? Está em 1 João, 1 carta de João, capítulo 1, do 7 ao 9. Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né, e apagar, né, as nossas iniquidades. Então está aqui o aconselhamento. O caminho é o arrependimento. O certo é você orar, vigiar e não ceder à tentação. Mas se você ceder, o caminho é o arrependimento. Não é você culpar. Ah, eu pequei porque o diabo tentou jogar a culpa no diabo, jogar a culpa numa pessoa, em outra, no pastor. Não. A sua natureza, você deu brecha, como Eva, certo? E é lógico que o diabo aproveita essas brechas. Mas você tem que reconhecer o seu pecado, arrepender é o caminho, certo? E não praticar mais. Como Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais para que te suceda coisa pior. E aqui nós terminamos a nossa abençoada lição fazendo essa conclusão para finalizar. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Hebreus 2:18. E também 4:15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1:12. Meu querido, chegamos ao final dessa lição. Que Deus abençoe sua vida, a sua família. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, você que está assistindo pela primeira vez. E você que já é inscrito, por favor, compartilhe, dá o like, né? Para que nós possamos aí, o YouTube, né, a plataforma, poder indicar mais esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração, bye bye e até o próximo vídeo.